Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, amém? Tia Rose aqui mais uma vez, não é? Para estarmos aqui em mais uma lição bíblica, eu creio, né, que o Senhor tem muito a falar ao teu coração e ao meu, né, neste momento. Então, crianças, nós estamos com esse projeto, né, das casas que Jesus visitou, né? O Senhor já tem abençoado nossas vidas através da sua palavra, né? Nós podemos ver o cuidado, né, o zelo que o Senhor tem com cada um de nós, não é verdade? Porque em cada casa, né, que nós aprendemos, nós vemos que o Senhor leva as necessidades daquela casa, não é verdade? Então hoje nós vamos estar falando de mais uma casa, não é? Hoje nós vamos estar falando aqui, ó, da casa dos discípulos, isso mesmo, casa dos discípulos de Jesus. Amém, crianças? Então vamos lá aprender e saber o que o Senhor Jesus levou à casa dos discípulos. E para começar a nossa aula, eu vou estar abrindo a minha Bíblia lá em Hebreus, né, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Vocês acompanham aí em casa, tá bom? Quem estiver com a sua Bíblia pode abrir. Né? O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Então, vocês guardem aí no coraçãozinho esta palavra do Senhor. Amém, crianças? E eu queria estar falando aqui sobre essa visita do Senhor à casa dos discípulos. Não é? Nós sabemos que os discípulos de Jesus, não é? Ele escolheu cada um, não é, para estar ali seguindo o Senhor e aprendendo, não é, com Jesus. Porque Jesus sabia que ele ia passar, não é? Que ele iria morrer na cruz, como aconteceu, não é? Mas ele também sabia que ia ressuscitar, mas que depois ele ia subir aos céus. E quem ia ficar aqui para levar a palavra do Senhor? Os discípulos, né? Então ele estava ali ensinando os discípulos, eles estavam ali aprendendo com o Senhor, né, a todo momento. E aí, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram muito tristes, crianças, muito tristes. E teve um dia que os discípulos estavam lá, não é, trancados em sua casa, porque estavam com medo, não é, porque Jesus tinha morrido e Jesus, né, era a esperança dele. Então ele estava com medo das pessoas, o que elas podiam fazer com eles, não é, porque já tinham matado Jesus, né, Jesus tinha morrido na cruz, então eles ficaram temerosos. Então eles estavam ali em casa, não é, trancados, com medo, quando de repente, não é, no meio ali deles, alguém apareceu e disse assim, ó: Paz seja convosco. E quem apareceu àqueles discípulos? Jesus. Jesus havia ressuscitado, né? Aleluia, Jesus estava ali vivo entre eles, e quando eles viram, eles ficaram muito felizes, não é? Porque eles não acreditaram, eles disseram: não acredito, o Senhor está aqui, não é verdade? E o Jesus estava ali, eles ficaram muito, muito felizes, né? E o Jesus deu uma ordem a eles, e eu vou ler aqui para vocês, ó, no verso 21. Esse texto, amadas crianças, está lá no livro de João, capítulo 20, amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo, não é, 21, para vocês entenderem. Disse a eles: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Amém? Então Jesus ali já estava dando uma ordem aos discípulos, né, para que eles fossem, não é, ali pregar a palavra do Senhor, não é, por todos os lugares, não é, propagar ali a mensagem de Jesus, né, a mensagem que Jesus morreu, mas ressuscitou, e ele fez isso por nosso pecado. Então eles ficaram ali maravilhados, né, com aquela visita tão especial naquele dia. Mas naquele dia faltou um discípulo, um deles não estava lá, e o nome dele era Tomé. Tomé não estava na hora. E depois de uma semana, quando Tomé chegou lá, né, os discípulos disseram: Tomé, você não sabe, Tomé, que alegria! Né? E Tomé disse: o que foi? Ele disse: olha, Jesus, ele ressuscitou. Aí Tomé olhou e disse: que conversa? Nós vimos, ele morreu, ele está morto. Ninguém ressuscita. Ele ressuscitava, na verdade, né? Não, ele não acreditou. Ele disse: não. Ele disse: ele está vivo, veio aqui, falou conosco. E Tomé disse: eu só acredito vendo. Olha só, que falta, né, de fé de Tomé. Ele disse: não acredito. Ele não acreditou. Os amigos dele, né, que ele estava ali todo momento, falou, mas Tomé não acreditou.
E ele disse, eu só acredito se eu tocar nas feridas, não é? Onde cravaram ali os pregos. Se eu colocar a mão ali do seu lado, aí eu acredito. Caso contrário, eu não acredito. E estavam ali os discípulos e de repente quem apareceu novamente? Jesus, né? E Jesus mais uma vez disse, Pai seja convosco. E quando Jesus disse, já chamou logo quem? Tomé, né? E está aqui, ó, deixa eu dizer aqui a vocês, né? Está aqui no versículo 27 de João 20, certo? João, capítulo 20, no versículo 27. E Jesus disse assim, ó. Jesus disse a Tomé, Tomé, põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-me no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Amém? Então Tomé foi lá, colocou ali as mãos. E quando ele tocou Jesus, ele ficou tão feliz, crianças. E ele disse assim, olha, sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, Senhor meu e Deus meu, né? Mas, para isso ele teve que ver, não é verdade? E o Senhor disse assim a ele, que coisa linda, tá? No verso 29. Jesus disse-lhe, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Amém, crianças? E quem são esses bem-aventurados? Vocês sabem? Eu e você. Amém? Nós não vimos a Jesus, nós não vimos quando ele estava aqui na terra, quando ele foi ali crucificado naquela cruz, nós não vimos quando ele ressuscitou, nós não vimos ele andar aqui na terra, mas nós cremos e cremos pela fé. Amém, amados? Então, nós somos bem-aventurados, né? Porque nós cremos no Senhor Jesus. Então, a fé ela é muito importante, crianças, não é? A fé, ela move, não é? Ela move montanhas, né? Ela faz tudo, porque nós cremos em Deus, né? Se não fosse assim, quando a gente orar ao Senhor, então eu vou orar aqui a quem? Se eu não crer. Quando nós orarmos, nós temos que crer que o Senhor está ouvindo as nossas orações, não é? E que Ele é fiel para cumprir, amém? Com o pedido que nós temos feito. Amém, crianças? Então, vocês tenham fé em Deus. E se você está fraquinho ali na fé, sem acreditar, tem outra coisa. O Senhor disse assim, olha, na palavra do Senhor, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, isso mesmo. Então, se você está assim, fraquinho, sem acreditar muito, é porque você não está ouvindo, né, a palavra do Senhor. Vá à igreja, escute a palavra do Senhor, leia a Bíblia, porque quando nós fazemos, nós vamos alimentar a nossa fé. Então tenha fé, né, que o Senhor pode mudar a sua história, criança, o Senhor pode mudar a história da sua família. Eu não sei como está aí hoje, não é? Mas de repente você está passando por algum problema em casa e você está tão assim sem esperança, mas tenha fé que o Senhor pode mudar toda a situação, amém? Desde que você acredite nele. Você tem que acreditar. Orar ao Senhor acreditando, crendo que Ele é capaz para mudar a nossa história. Amém, crianças? Então, tenha esse coração assim, cheio de fé. Diga ao Senhor quando acordar, Senhor Jesus, eu tenho fé que hoje será um dia abençoado, porque o Senhor está comigo. Amém? Leia, escute, não é? Exercite a sua fé. Amém, crianças? E, não é? Agora eu vou fazer aquela pergunta, nós vamos ver o que o Senhor levou à casa dos discípulos naquele dia. O Senhor Jesus levou a fé. Amém? Então, que hoje você aí na sua casa, né, que o Senhor leve fé, que você creia, não é? No Deus que você ama. Se você ama Deus, se você serve a Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Amém, crianças? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de exercitar a sua fé, escute a palavra do Senhor e fique aí fervoroso, cheio de fé. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Um beijo, fiquem com Deus e até mais, crianças. Tchau! Porque andamos por fé e não por vista. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ora,
sem fé é impossível agradar a Deus.